Tanakh versus Septuaginta. Essa é uma comparação excelente, pois revela como dois caminhos diferentes, o judaico e o cristão, helenístico, organizaram a mesma herança espiritual de formas distintas. Abaixo, apresenta a comparação entre a Septuaginta, LXX, e o Tanakh, Bíblia Hebraica, sobre o ponto de vista cronológico e a lista de livros. 1. Cronologia. Quem veio primeiro? É um erro comum pensar que o Tanakh veio primeiro, depois a Septuaginta. A realidade é mais entrelaçada. A matéria-prima, século X a V a.C., os textos hebraicos originais foram escritos ao longo de 1000 anos. Tanto a Septuaginta quanto o Tanakh atual vêm dessa mesma fonte. O corte da Septuaginta, séculos 3 a 1 a.C. A Septuaginta começou a ser traduzida cerca de 250 a.C., numa época em que o cânone hebraico ainda não estava fechado. Havia muitos livros circulando e variantes textuais. A LXX congelou uma tradição textual hebraica daquela época que às vezes difere da que temos hoje. O fechamento do Tanakh, séculos 1 a 2 d.C. O cânon judaico oficial, o Tanakh como conhecemos hoje, só foi definitivamente fechado e padronizado pelos rabinos depois da destruição do templo, 70 d.C. Eles excluíram livros que consideraram recentes demais ou escritos apenas em grego. Resumo cronológico. Escritos hebraicos, 1200 a.C. a 160 a.C. Septuaginta, tradução e compilação, 250 a.C. a 100 a.C. Tanakh, fechamento oficial do cânon, cerca de 90 d.C. a 135 d.C. Processo rabínico. 2. A lógica de organização. Estrutura. Aqui está a maior diferença visual. O Tanakh organiza por autoridade ou santidade, e a Septuaginta organiza por cronologia e gênero literário. A. O Tanakh, 24 livros. Nota: na contagem judaica, são 24 livros, pois Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias e os 12 profetas menores contam como um livro cada. O acrônimo Tanakh define a estrutura. Torá, lei, os 5 livros de Moisés, santidade máxima. Neviim, profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores. Ketuvim, escritos, Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos, Rute, Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Fim da narrativa no Tanakh. O Tanakh termina com 2 Crônicas. O último versículo é o decreto de Ciro mandando os judeus voltarem a Jerusalém para reconstruir o templo. É um final que aponta para o retorno à terra. B. A Septuaginta. 46 mais livros. A LXX reorganizou os livros por tema, modelo que a Bíblia cristã segue hoje. Pentateuco, lei, igual a Torá. Históricos, reúne Josué, Juízes, Rute, Reis, Crônicas e os livros posteriores, Esdras, Neemias e Macabeus. Poéticos e sapienciais, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, mais Jó, Sabedoria e Sirácida. Proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os 12 menores. Fim da narrativa na LXX. A Septuaginta e o Antigo Testamento cristão termina com Malaquias, profeta, que prediz a vinda de Elias antes do dia do Senhor. É um final que aponta para a chegada futura de um Messias, o que prepara o terreno para o Novo Testamento. 3. Lista de livros. As diferenças cruciais. O núcleo é o mesmo, mas a Septuaginta é mais ampla. Livros comuns, presentes em ambos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Isaías, Jeremias, Ezequiel, 12 profetas menores, Salmos, Provérbios, Jó,
Ruth, Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas 1 e 2. Livros exclusivos da Septuaginta, deuterocanônicos. Estes livros estão na Bíblia Católica e Ortodoxa, baseada na Septuaginta, mas não no Tanakh, Bíblia Judaica, nem na maioria das Bíblias protestantes. Tobias, Tobit. Um romance piedoso sobre a vida na diáspora. Judite. Uma história heróica de libertação nacional. Sabedoria de Salomão, livro filosófico escrito originalmente em grego. Eclesiástico, Sirácida, ou Ben-Sirá. Sabedoria prática e ética. Baruch, atribuído ao escriba de Jeremias. Inclui a Carta de Jeremias. 1 Macabeus. História da revolta judaica contra os gregos, fundamental para entender o período entre testamentos. 2 Macabeus. Foco teológico e martírio durante a revolta. Acréscimos a livros existentes. Ester, grego. A versão da Septuaginta tem orações longas e menções a Deus que não existem no hebraico original. Daniel, grego. Contém histórias extras, Susana e os anciãos, Bel e o dragão e o Cântico dos Três Jovens. Nota: a Igreja Ortodoxa aceita ainda mais livros da Septuaginta, como o 3º e 4º Macabeus e o Salmo 151. Resumo comparativo. Características. Tanakh, hebraico. Língua original, hebraico e trechos em aramaico. Fechamento do cânone, cerca de 100 d.C. Jânima, rabínico. Critério, restrito. Apenas livros escritos na Terra Santa em hebraico e aramaico antes de Esdras. Organização tripartida. Lei, profetas e escritos. Uso histórico. Sinagogas. Septuaginta, grego. Língua original, grego koiné. Fechamento do cânone, cerca de, aberto até o uso cristão, cerca de século I d.C. Critério, amplo, incluía a literatura judaica popular na diáspora. Uso histórico, judeus da diáspora e cristianismo primitivo. Se estiver estudando teologia, a regra prática é: se quer saber o que Jesus e Paulo liam na sinagoga de Nazaré ou Jerusalém, olhe para o Tanakh. Se quer saber o que eles citavam ao escrever para os gregos e romanos, olhe para a Septuaginta.